Então vamos criar aqui uma curva de Bézier, tá? Vou alterar só a escala dessa curva, tornar ela um pouco maior, né? E vamos olhar se a nossa câmera está visualizando a curva, né? Ela está visualizando. Então, temos a certeza que a nossa curva está aqui na visualização desta câmera, ok? E aí vamos renderizar. E para nossa surpresa, nada aparece. Por que será, né? Porque a curva inicialmente ela pode ser utilizada para quê? Para muitas coisas, né, pessoal? Ela pode ser utilizada não só para a criação de um objeto, como também, como vimos lá no comecinho do capítulo, nós podemos estar utilizando essa curva para poder determinar um caminho, um percurso de um objeto numa animação, como também poderíamos estar utilizando como um sistema de transformação de objetos, né? Poderíamos colocar um texto, fazer esse texto ficar em formato de curvas, bom, enfim. Então, o Blender já inicia no modo de apresentação onde a curva ela não influencia nesse processo de renderização. E aí poderíamos então estar aprendendo agora uma outra guiazinha de curvas que nós temos, tá? Um outro conjunto de ferramentas específicos para curvas. Bom, então já aprendemos que nós temos botões para a criação de curvas localizados aqui, né? Apenas essa opção desenhar curva fica ativa no modo de edição, não fica ativa no modo de objeto. E também aprendemos lá que em ferramentas, né? Quando estamos no nosso modo de edição, nós temos aí algumas caixinhas onde poderíamos estar depois dando uma fuçada aí para conhecer um pouco mais. São coisas muito simples, né? Duplicar curvas, apagar curva, alterar o cíclico, é o que a gente acabou de estar manipulando. Essa opção aqui, trocar direção, vocês estão vendo aqui que ela tem uma setinha, a curva criada agora aqui no nosso projeto aqui do Blender, né? Ela tem uma setinha que nos dá o que? Um sentido de direção, ó, nesse sentido aqui, tá? Se nós invertermos, trocar a direção, ele vai simplesmente alterar o sentido dessa curva para o outro. Então, se criássemos essa curva para, por exemplo, determinar aí um caminho de movimentação de um objeto, o nosso objeto que estaria andando nesse sentido, agora estaria andando no outro sentido. Então, essa opção trocar sentido faz exatamente isso, tá? E aí, tirando esses dois botões, nós temos aqui uma caixinha de hastes que basicamente, se tornássemos aqui nesse automático, a nossa curva deixaria de ser curva e viraria uma reta, ó. Perceberam, tá? E aí teria que estar novamente deslocando. Enfim, são alguns botões que, se vocês derem uma fuçada e mexerem um pouquinho, vocês rapidamente vão compreender o que cada um deles faz, né? Uma coisa importante que temos ainda para falar nessa parte aqui de modelagem, né? Então nós temos aí a opção de extrusão, que é a mesma coisa que a tecla E, ó, tanto é que aparece aí o atalho E, que é aquele processo que nós já vimos anteriormente, né? Eu pressiono a tecla E do teclado e faço a extrusão do ponto e continuo fazendo aí um percurso da minha curva. O subdivide ou subdividir, ele vai criar aqui uma gama maior de curvas, tá? Então eu estou aqui trabalhando com uma única curva, né? Então deixa eu entrar de novo no modo de visualização para a gente poder entender, né? Nós temos aqui um vértice, o outro vértice, tá? Mas no meio desses dois vértices não existe nada. Se clicarmos aqui no subdividir, desculpa, eu tenho que estar selecionando, né? Acabei desmarcando. Vou pressionar aqui a tecla A. Então selecionei esses dois pontos. Então no meio desses dois pontos aqui, desses dois vértices, ele vai criar mais um aqui no meio. Então vamos agora clicar aqui no subdividir, tá? E aí foi criado mais um vértice, ok? E isso vai nos ajudar principalmente quando precisamos aí suavizar um pouco mais a nossa curva. Se selecionarmos tudo agora, ó, selecionando todos os pontos, se eu pressionar esse subdividir novamente, ele vai criar um vértice a mais no meio desses dois aqui e mais um vértice no meio desses outros dois aqui. Vamos clicar
E aí temos uma opção maior de conseguirmos fazer uma curva mais bem definida, né? Bem mais suavizada, né? Ok? Então, subdividir faz isso, né? O suavizar, ele vai pegar o formato da minha curva. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo muito fechado na minha curva, né? E eu quiser suavizar esse ângulo, ele automaticamente vai estar fazendo isso, ó. Ok? A cada clique ele vai estar suavizando essa minha curva até a hora que ele começa a virar aí uma reta, né? Tá? O botão aleatorizar, ele vai colocar aí em coordenadas através de um processo aí aleatório, tá? Então, a cada clique que eu der aqui nesse botão, ele vai estar através de um processo de cálculo matemático aleatório, estar dando valores para as minhas coordenadas deste controlador selecionado, ok? Se eu selecionar todo mundo e pressionar aqui o aleatorizar, nós vamos ter aí um processo imprevisível que vai acontecer aí na minha curva, ok? Então, eu acho que assim, fechamos toda essa caixinha de ferramentas aqui. Eu acho que não tem mais nada a se falar sobre essa caixa de ferramentas. E eu fiz tudo isso para podermos estar avançando e conhecer as novas ferramentas que nós temos ainda para conhecer. Eu vou selecionar então a minha curva, tá? Posso estar em modo de edição ou posso estar aqui no modo de objeto também. E aí é importante vocês entenderem que essa opção de ferramentas que eu vou mostrar agora de curvas, ela só aparece a partir do momento que eu estou trabalhando com um objeto do tipo curva, senão não vai aparecer. Por exemplo, se eu estiver aqui no modo de câmera, aqui nessa janelinha aqui do meu lado direito, tá? Não existe nenhuma opção de seleção de curvas, tá? Então eu tenho que selecionar aqui o meu objeto do tipo curva. Quando eu selecionei esse objeto, apareceu um carinha novo aqui, ó, nessa caixinha, né? E se vocês olharem, quem é que parece mais aí com desenho de curva? Exatamente esse cara aqui, não é? Ok? Então vamos clicar nele e aí nós temos uma janela de opção para estarmos aí trabalhando com curvas, tá? E aí, o que nós podemos fazer nesta janelinha de imediato? Nós podemos dar uma característica visual para a nossa curva. Como eu falei anteriormente, estávamos aqui no modo de câmera, nós estamos visualizando a curva, mas ela não aparece no processo de renderização. Agora, a partir do momento que nós dermos algumas coordenadas onde ela ganha uma dimensão física que pode ser visualizada, nós podemos transformar esta linha num objeto. Então vamos mexer aqui em algumas opções que trabalham com a geometria da nossa curva, ok? Então nós temos aqui, ó, uma opção muito importante que é a extrusão. Essa opção de extrusão, ela vai nos dar aí uma largura para essa nossa linha. Então vamos mexer aqui e agora nós vamos observar que a nossa curva, ela começa a ganhar aí um aspecto parecido com o de uma fita, né? Vamos renderizar e agora nós observamos que a nossa curva está aparecendo no processo de renderização. Legal. O que mais podemos mexer? Podemos mexer também na parte do perfil em profundidade. E aí, manipulando isso, a nossa fita começa a ganhar um aspecto mais parecido aí com de um tubo, né? Ou uma canaleta, ok? Então vamos virar aqui para a gente poder entender melhor, tá? Colocar isso aqui um pouco mais em perfil aqui, né? Tá? E vou manipular aqui na profundidade. Observa o que está acontecendo, tá? Então ela está ganhando o que aí? Umas abinhas laterais, né? Ó, tá vendo? À medida que vai crescendo, isso aqui está ganhando um aspecto aí de canaleta, ok? Só que nós estamos trabalhando com um preenchimento aí do tipo metade, né? Ou seja, nós temos só metade aqui da nossa canaleta, né? Se nós pensássemos aí, por exemplo, num tubo, né? Nós teríamos só a metade de um tubo.
desse formato aqui, a gente pelo menos consegue enxergar um pouco melhor como sendo aí uma canaleta, tá? Por isso que eu tô dando esse pequeno acerto aqui na visualização, tá, pessoal? Então, a gente tá vendo aí o que acontece quando nós mexemos com a profundidade, tá? Então, nós temos aqui a extrusão, que faz isso, ok? Então, ela tá mexendo neste lado aqui, né? Quer dizer, se nós tirarmos a profundidade, né? Nós temos aqui um aspecto de fita, né? Então a extrusão ela vai dar esse aspecto. Se deixarmos zerado, tanto a extrusão quanto a profundidade, a nossa linha ela deixa de ser visível. Agora vamos mexer então na profundidade, vamos mexer um pouco na extrusão e conseguimos dar aí uma nova forma geométrica, né? Para nossa curva. Por isso que tudo isso está aqui dentro dessa parte chamada geometria, ok? Tem uma parte aqui de deslocamento, tá? Que nós podemos também estar manipulando. Tudo isso acaba influenciando no formato aí da nossa curva, tá? Ok? Então, é mais um manipuladorzinho aí, mais um controlador que a gente tem aí para poder estar trabalhando. E aí temos um outro cara aqui em cima que é o preenchimento. E o preenchimento faz o quê? Se isso daqui fosse alguma coisa próximo de um formato de tubo, né? A gente estaria trabalhando só com metade desse tubo. Então poderíamos fechar a parte de cima também, ó. Poderíamos colocar aqui em completo. E agora nós temos alguma coisa parecida aí com tubo, tá? Só que aí o nosso tubo ainda ele está com um aspecto bastante facetado aqui, né? Nós não temos aí uma curva bem feita num aspecto aí das paredes do nosso tubo, tá? Então nós podemos mexer nessa opção aqui chamada resolução, que também vai trabalhar aí com a nossa geometria. E aí, mexendo nisso, nós poderíamos aí começar a dar um formato bem mais arredondado. E agora, trabalhando em conjunto com as opções de extrusão e profundidade, nós poderíamos dar um aspecto mais arredondado, criando realmente um tubo no nosso projeto do Blender. Perceberam? Tá? E aí poderíamos fazer várias coisas interessantes. Poderíamos colocar aí uma câmera andando pelo interior deste tubo. Esse tubo poderia ser de vidro transparente, também daria um outro efeito visual, enfim. Poderíamos fazer um tubo dentro do outro. E um tubo poderia imitar um fluido, alguma coisa que estaria passando aqui por dentro, se esse tubo fosse feito de um material transparente, enfim. Nós poderíamos estar aí utilizando bem a criatividade para criar coisas muito interessantes, né? E aí temos também mais algumas coisas muito interessantes a gente poder estar aprendendo, né? Uma delas é este fator de perfilamento, né? Vocês devem estar observando que o nosso tubo começa aqui e termina neste ponto aqui, né? Então nós poderíamos estar mexendo nestes dois controladores aqui e definindo o início e o fim do nosso tubo, ó, ok? À medida que eu vou andando com este controlador aqui, ó, eu vou encerrando o meu tubo, né? Ou poderia então estar manipulando aqui na outra extremidade, perceberam? Tá? Eu vou criar aqui uma curva nova, vamos criar aqui uma curva Bezier, tá? Ok? E vamos falar que ela é uma curva de 2 dimensões, tá? Vocês observam que nós estamos trabalhando com essas 2 dimensões da minha curva, onde, ó, não é no eixo Z, tá? O eixo Z, ó, vocês podem observar que ele está aqui numa reta só, mas nos nossos eixos X e Y, tá? Então vamos colocar aqui na visão por topo, tá? E aí nós conseguimos ver bem isso. Agora eu vou entrar aqui no modo de edição, né? Vamos pegar este ponto aqui, vamos fazer um grab e vou deslocar aqui pelo eixo Z, ok? Ó, eu não consigo movimentar, perceberam? Tá? Não consigo fazer nenhuma movimentação. Agora eu vou transformar essa minha curva numa curva do tipo 3D, ok?
Agora eu vou fazer o mesmo processo, hein? Vou fazer o grab no eixo Z. Ó, perceberam? Ok? Ó, eu consegui. A minha curva ela está trabalhando agora nos 3 eixos. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso que eu estou explicando. Ok? Tá? Vamos transformar ela em 2D novamente e observe a mudança que ela vai sofrer aqui, ó. Perceberam? Tá? Então, se eu quiser aqui fazer uma modificação pelo eixo Z, eu não consigo, tá? Não consigo. A minha curva... Opa! Grab Z. Tá? Eu não consigo fazer essa movimentação aqui, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Ó, ela continua. Na verdade, eu desloquei por onde? Eu desloquei pelo meu eixo Y. Eu não desloquei aqui pelo meu eixo Z, ó. Ela continua plana. Perceberam? Tá? Ó, vou clicar aqui, ó. Nada acontece, tá, pessoal? Ó, não tô conseguindo movimentar, ok? Agora sim, eu transformo ela em 3D e aí eu consigo movimentar. Então, vocês perceberam qual é a diferença de uma curva no formato 2D e 3D. Aqui vamos criar mais um vértice. Essa previsão aqui, ela vai nos servir para dar um aspecto arredondado nas nossas curvas, tá? Então, se eu aumentar ou diminuir isso, por exemplo, vamos diminuir, tá? Vocês estão percebendo o que está acontecendo com a minha curva? Quer dizer, eu só tenho agora 3 pontos. Ou seja, entre um vértice e o outro, ele está usando apenas mais um ponto. 1, 2, 3, para poder desenhar a minha curva. E se eu diminuir ainda mais, eu vou transformar tudo isso em retas, né? Não vou conseguir aqui montar nenhuma curva. Então isso aqui vai dando o quê? A resolução da minha curva. Perceberam? Ó? Olha o que ele está fazendo. E se a gente colocar aí uma certa geometria, começa a ficar muito mais evidente isso, né? Tá? Então, à medida que aumentamos esta resolução desse campo previsão, nós vamos conseguindo aí dar um aspecto mais curvo, né? Quanto maior este número, maior será a quantidade de coordenadas, portanto, maior será a complexidade do meu objeto. Quanto maior este número, mais tempo o Blender vai começar a gastar em relação a cálculos matemáticos para fazer aquele processo aí da renderização do meu objeto, né? O nosso objeto está fora aí da câmera. Eu vou fazer o seguinte, vamos travar aí a câmera. Bom, e agora que estamos nessa opção e renderizarmos, nós vamos observar que a nossa circunferência ficou assim com um aspecto bem mais arredondado. E aí neste cara aqui chamado resolução, nós temos 2 campos, né? Nós temos um que é a previsão e outro que é o renderizar. Porém, a definição que nós fizemos aqui de 26, ela está prevalecendo na nossa opção de renderização. Isso porque definimos este valor aqui do renderizar em 0. Então, quando definimos em 0, ele obedece o mesmo valor aqui da previsão. Então, nós poderíamos aqui, por exemplo, colocar num valor menor, né? Então, agora nós vemos que ele já está num formato bem mais geométrico. Vamos renderizar agora, tá? E vocês observam que essa opção de renderizar, ela acompanha o mesmo valor aqui da previsão. Porém, se nós começarmos a definir aqui algum valor, vocês vão observar que quando renderizamos, né, vou pressionar aqui a tecla F12, vocês vão ver que na renderização ele já não acompanha mais esse formato geométrico aqui, ó. Tá? Ficou uma coisa bem mais diferente, né, do que estava, tá? E se nós colocarmos este valor aqui em cima agora para 1, então nós observamos que quando colocamos essa previsão no mesmo valor agora do renderizar, era exatamente esse formato que ele estava aí, ó,
renderizando, né? Ok? Bom, aí nós poderíamos então estar aumentando este valor aqui para a parte de renderização, né? E poderíamos estar usando um valor menor aqui na visualização. Ou seja, quando renderizarmos agora, vamos ter aqui uma curva com um aspecto bem mais suave. Perceberam? Tá? E aumentando cada vez mais este valor, a cada nova renderização, nós teremos aqui uma suavização muito maior dessa nossa curva. Bom, e aí o que vimos até agora foi um processo de criação das nossas curvas como objetos. E agora vamos estender um pouco mais esse nosso estudo, tá? Um primeiro passo que poderíamos fazer com uma curva é criar um caminho para um objeto poder percorrer. Eu estou aqui num projeto novo, eu simplesmente excluí aqui o cubo e agora vou criar aqui um círculo, né, utilizando as curvas de Bézier. Vamos aumentar a escala disso e vou inserir aqui também uma esfera e vou fazer com que essa esfera percorra por este círculo, por essa curva, né? Então, vamos com a esfera já selecionada, eu vou selecionar aqui o círculo. Vou pressionar Ctrl P e vou dizer aí para o Blender que a minha esfera deve seguir esse caminho. Nesse momento, vocês devem estar aí percebendo que existe um ponto de ligação entre a minha esfera e o círculo, tá? Eu vou subir aqui a esfera um pouquinho e a gente percebe aqui que existe um ponto. Olha, vamos deslocar um pouco a imagem, tá? Mas nós temos um ponto aqui onde está no meu círculo, né? Na minha curva, certo? Que é o ponto inicial da minha curva. E esse ponto segue até o centro da minha esfera ou do meu objeto. No caso, se eu tivesse um objeto em outro formato, seria essa parte aqui onde está posicionado o nosso manipulador. Aí nós vamos deslocar isso daqui para que a esfera fique bem próxima desse caminho aqui, tá? Eu vou depois explicar por que eu estou fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui em modo wireframe, né? Modo aramado, tá? Vamos verificar aqui. É importante que esse manipulador aqui ele esteja bem alinhado aí com a nossa curva, tá? Para que a esfera percorra o caminho perfeitamente. Ok, eu acho que tá bom, né? Olhando assim por todos os eixos, a gente observa aí que está bem posicionado. Legal, tá? E aí, neste momento, nós vamos observar, se nós deslocarmos aqui a posição da nossa animação, nós percebemos que a esfera ela anda perfeitamente bem, né, dentro desta circunferência, né? Vamos colocar aqui na visão de topo, né? Então a gente também pode olhar por este ângulo aqui que está indo muito bem, tá? E o primeiro ponto que eu gostaria agora de complementar esse estudo é que a nossa animação ela percorre aqui do quadro 0 até o quadro 100, certo? Dando aí uma volta completa, né? A partir daí não existe mais animação. Ou seja, o meu objeto ele está percorrendo um ponto inicial da minha curva e vai até o ponto final da minha curva. E onde nós podemos configurar a quantidade de quadros que precisaríamos ter aí na nossa animação, tá? Então, selecionando aqui a curva e entrando na nossa ferramenta aqui, onde nós mexemos com as curvas, nós temos aqui uma opção neste quadro aqui, animação de caminho, né? Se desativarmos isso aqui, a nossa esfera perde aí a animação, ok?
Então vamos ativar essa opção e vocês estão observando aí que está definido aqui 100 quadros, né? Se aumentarmos isto para 200 quadros, nós teremos agora mais de 100 quadros animados. Olha, vai até o quadro de número 200, onde ela termina, tá? Quanto maior o número de quadros, durante a execução da animação, mais lento vai ser este movimento aqui. Então nós podemos regular este campo de acordo com a nossa necessidade ou a nossa velocidade no nosso projeto, tá? Se eu baixar isso aqui para 100, vocês vão observar que a velocidade vai dobrar, ok? E assim vai, né? Se colocar 50, muito mais rápido. E aí nós podemos então, com este campo aqui, estar aumentando ou diminuindo a quantidade de quadros, tá? Agora, outra coisa que eu queria estar mostrando para vocês é com relação ao sentido dessa animação, né? Quer dizer, nós estamos aqui no quadro 0 e inicialmente ele começa a movimentar a nossa esfera aqui para o lado esquerdo, perceberam? Tá? E à medida que vai andando, ele dá uma volta completa no sentido horário. Bom, se nós queremos inverter esta movimentação, nós podemos selecionar então a curva e pressionando o Tab, vamos entrar no modo de edição e lá naquele campinho de ferramentas, nesse grupo curvas, nós temos o botão trocar direção. Pressionando neste botão, a nossa curva começa então a andar no sentido anti-horário. Ou seja, trocamos a direção da nossa curva, tá? E agora vale também lembrar um ponto importante quando trocamos esse sentido de direção, tá? Eu vou entrar no modo de objeto e vou afastar agora um pouco a nossa esfera da curva. Então vamos colocar aqui um pouquinho mais para fora, tá? E agora, voltando naquela seleção da curva e no modo de edição, observe o que vai acontecer quando nós trocarmos a direção da nossa esfera, tá? Perceberam que ela estava do lado de fora da nossa curva e quando trocamos a direção, ela ficou do lado de dentro da curva? Então, quando vocês começarem a trabalhar com esta ferramenta de trajetórias de curvas, vocês têm que tomar esse cuidado com o posicionamento dos nossos objetos, tá, pessoal? Porque se a gente começar a afastar um pouco mais esse objeto, ó, vou afastar ele aqui, tá? Embora nós podemos pensar que o objeto esteja fora da nossa curva, na verdade ele está na parte interna da nossa curva, ou seja, nós temos aí uma opção tracejada, né? Ó, que está ligando o objeto nesta distância aqui. E se nós invertermos isso, quando invertermos a direção, toda esta distância aqui vai ser projetada para o lado de fora. Então nós vamos ter um efeito parecido com este aqui, ó. Observem aqui a distância e agora vou trocar a direção. Perceberam como ele ficou muito mais longe? Então, isso é um detalhe que nós temos que nos preocupar quando estivermos manipulando os objetos em relação a essa distância aqui da nossa trajetória, tá? E aí ele vai agir de uma forma externa, ok? Exatamente desta forma aqui. Se invertermos a trajetória, agora ele parece que está girando muito mais próximo da nossa curva. Então nós aprendemos como utilizar aí com isso as curvas para movimentação de objetos. Agora vamos aprender como utilizar uma curva também como um sistema de deformação do nosso objeto. Para isso vamos selecionar a esfera, vamos entrar no modo de objeto, vamos selecionar aqui a esfera e vamos adicionar a ela um pequeno modificador. Então aqui na nossa barrinha de ferramentas,
nós vamos selecionar aqui a opção de modificadores, que é esse camarada aqui que parece com uma chave inglesa, né? E aí vamos adicionar um modificador para a nossa esfera, que se chama curvas. E ele se encontra aqui nessa opção, ó, de deformar. Então, vamos selecionar aqui a opção curva. Uma vez feito isso, nós precisamos dizer quem será o objeto que vai participar dessa deformação da nossa esfera. Nós já estamos com a esfera selecionada e já temos este modificador adicionado à nossa esfera. Então o Blender já entende que esse modificador estará atuando em quem? Na nossa esfera. Agora vamos passar qual é o objeto que vai participar desse processo de modificação. Então vamos clicar aqui e vamos selecionar a nossa curva de Bézier, que é o círculo. E aí podemos dizer ao Blender em qual dos eixos vai haver este processo de deformação. Será o eixo X, o eixo Y ou o eixo Z. Ok? E vamos ver o que acontece agora quando movimentamos a nossa esfera. Então nós vamos observar que a nossa curva ele atua aí num processo de estar deformando o nosso objeto. Ó. Perceberam? Tá? E aí nós temos uma outra opção que podemos encontrar aqui na seleção da curva, que é essa opção aqui de esticar. Olha o que vai acontecer com o nosso objeto. Perceberam que ele foi esticado no percurso da nossa curva? Então agora, se fizermos uma movimentação, olha que coisa maluca que ele está fazendo aqui, né? Tá? Isso porque nós estamos prendendo o nosso objeto, na movimentação da curva e ao mesmo tempo estamos fazendo essa curva atuar como um campo de deformação do nosso objeto. Então vamos tirar um dos elementos agora, que é o elemento de movimentação, ok? Então nós vamos selecionar aqui o nosso objeto esfera, vamos entrar aqui na opção de edição dos objetos e lá temos um campo onde nós dizemos quem é o pai, né? Que é a curva de Bézier, que é o nosso círculo. Então vamos clicar nesse X para tirar esta influência. Agora a nossa esfera não está mais participando aí do processo de animação. Se deslocarmos essa nossa esfera, vocês observam como esta circunferência está atuando na deformação da nossa esfera. Poderíamos mexer aqui na escala, né? Diminuindo a escala do nosso objeto, uma escala menor, tá? E poderíamos estar aí movimentando o nosso objeto pelo eixo X. Olha o que acontece. Olha como é que ele se movimenta. Tá? Isso é um pouco trabalhoso nesse momento, de vocês conseguirem entender como esse campo está atuando. Mas nós fizemos uma definição de que a nossa esfera estaria sendo modificada aqui pelo eixo X, tá? Se mudarmos agora para o eixo Y, o eixo X deixa de atuar desta forma, ok? E agora quem atua dessa forma é o eixo Y, ó. Observaram o que está acontecendo com a nossa esfera? Então vocês observam que com pouca coisa nós conseguimos transformar a nossa esfera num aspecto parecido de uma lagarta que está se movimentando. Perceberam? Olha que legal, hein? Grab Y, tá? Então olha o que está acontecendo com a nossa esfera, como ela está sendo modificada em relação à nossa curva, tá? Então esse é mais um modo onde podemos estar utilizando uma curva, atuando como um processo de deformação, graças à utilização de modificadores. E temos também mais duas formas de aprendermos neste capítulo como poderíamos estar utilizando uma curva. Uma delas seria
a de construirmos um novo objeto. Como poderíamos fazer isso? Então vamos deletar tudo que criamos até agora. Bom, pessoal, agora eu vou usar a curva de Bézier para a gente poder aí criar um objeto novo, tá? E assim vamos aprender também uma nova funcionalidade da utilização da ferramenta de curvas, né, do Blender, para a criação de novos objetos, tá? Nesse primeiro momento eu não vou rotacionar essa curva porque eu não quero que ela me saia desta posição. A posição como ela foi criada, ela está alinhada com todos os eixos, o eixo X e o eixo Y, tá? Então eu vou colocar aqui num formato, eu vou simplesmente girar a cena, né? Então vamos girar aqui a cena. Vamos colocar no formato ortográfico, já está. E agora eu vou trabalhar com o perfil desse objeto que eu quero criar. Vamos criar então um vaso, né? Eu vou entrar então no modo de edição. Vamos definir esta curva como sendo uma curva bidimensional, para que a gente não desloque aí pelo eixo Z, tá? Não haja uma deformação da curva. E vamos agora sim começar um processo de desenhar esta curva, tá? Eu vou primeiro deslocar ela um pouquinho mais aqui da nossa posição central, né? Para que o nosso vaso aí fique um pouquinho mais gordo, vamos dizer assim, né? E agora neste ponto vou fazer aqui uma extrusão. Bom, pessoal, eu fiz mais ou menos o perfil aí do nosso vaso, tá? Não tá uma coisa tão bem feita assim. Vamos deixar ele um pouco maior, que eu tô achando que ele tá um pouco fino aqui, né? Vamos só... acho que assim já está melhor, tá? E eu não criei aqui a espessura de uma parede interna. Eu poderia até fazer isso, mas não há necessidade para o exemplo que a gente quer fazer. Bom, eu desenhei aqui uma curva que ela vai fazer um aspecto aqui de perfil do nosso vaso, tá? E o que nós vamos fazer agora com essa curva? Nós vamos adicionar nela um modificador. Então vamos entrar aqui na nossa chave inglesa, que é a opção que trata de modificadores. Vamos adicionar um modificador e agora vamos escolher um modificador chamado rosquear, ok? Então vamos pegar este modificador e agora vamos determinar que nós queremos que esta curva que estava aqui, ela rotacione em qual dos eixos? No eixo X. Então vamos mudar aqui para o eixo X, tá? Por isso que era importante a gente não modificar, não rotacionar a curva neste momento, para a gente não se perder um pouco em relação aos eixos, tá? Então nós temos aqui o nosso eixo X, tá? Ele está correndo nesse sentido. A curva ela vinha aqui, certo? E aí nós estamos fazendo agora um giro completo nessa curva, ok? E acabamos criando aí, ó, um vaso. Ok, pessoal? Viram como foi muito fácil a gente conseguir fazer um objeto desse tipo aí utilizando curvas, tá? Então, com a utilização aqui dos modificadores, nós também podemos criar alguma coisa similar a esta com a utilização de curvas. Nós temos aqui algumas opções, por exemplo, o ângulo, que é o ângulo de rotação. Se a gente quiser diminuir esse ângulo, a gente pode estar diminuindo aí, né? E aí ele vai abrindo isso daí no meio, tá? Ok? Então a gente vai dando a volta aí no nosso objeto, né? Geralmente usamos isso em 360 graus, ok? Quantidade de passos, quer dizer, ele vai estar criando aqui, vamos entrar em modo de wireframe, tá? Vamos tentar entender aqui, tá? Ele está criando aqui 1, 2, 3, 4, enfim, você vai contar isso aqui. A volta completa aqui vai dar 16, então são 16 passos. Se diminuirmos isso, nós vamos perder aí um pouco do aspecto da curva e vamos ganhar um pouco mais de um aspecto facetado, né? Então, à medida que nós vamos diminuindo isso aqui, nós podemos também estar criando um objeto, um outro formato, né? Ok? Também podemos encontrar até vasos nesse formato, né?
mas esse número de passos faz justamente essa parte aqui. Quanto maior o número, mais suave vai ficando a nossa curva, né? E mais complexo também vai ficando o nosso objeto. E da mesma forma que outros controles, nós temos os passos que são os passos da parte de renderização da ferramenta do Blender. Então, se nós diminuirmos isso aqui para 5, por exemplo, na hora de renderizarmos vai ter um outro efeito visual diferente daquele que nós estávamos observando anteriormente, tá? Mudou aqui o ângulo porque nós estamos renderizando pela visão da câmera, que é essa visão aqui. Se queremos acertar isso, nós podemos, nesta janela aqui, selecionar a nossa câmera, e com a câmera selecionada nós podemos travar a visualização da câmera, né? Nós podemos travar a câmera para a visualização, e desta forma aqui, qualquer modificação que nós estivermos fazendo aqui, da mesma forma que fazemos na perspectiva, né? A gente está fazendo, mas nós estamos conseguindo isso porque estamos modificando a posição da câmera. Então é uma nova forma também da gente poder estar aí, ó, acertando o posicionamento da nossa câmera. E agora podemos renderizar e estaremos visualizando o nosso objeto, ok? Lógico que temos um problema aí de iluminação, né? A nossa luz, ela não está na mesma posição aqui que da nossa câmera, né? Vamos colocar ela um pouco mais para cima. Vamos ver como é que ficou. Tá, agora conseguimos já enxergar o nosso vaso de uma forma um pouco melhor. E, enfim, esse modificador ele faz esses processos aqui. É lógico que se aumentarmos os nossos passos de renderização, né, na hora de renderizarmos novamente, nós teremos uma forma bem mais suavizada. Não ficou aí um vaso muito bonito, tá? Ficou com uma borda um pouco grossa aqui, enfim. Foi só um exemplo, né? Não vamos perder muito tempo com isso, tá? Mas vocês devem ter aí observado que rapidamente conseguimos criar este objeto. Então poderíamos apertar o botão aqui, aplicar, e aí nós teríamos definitivamente essa curva transformada em vaso. Só que se eu apertar este botão aplicar, isso não vai funcionar, tá? Ó, por quê? Porque a nossa curva, ela é um aspecto de curva, ela não é uma malha. Isso só funciona para malhas. Então nós temos que transformar a nossa curva em malha. Então como é que nós poderíamos fazer, tá? Eu vou deletar o modificador por enquanto, para que a gente possa observar em relação à curva, tá? Porque se eu fizer esse processo com o modificador aqui já aplicado, ele vai transformar a minha curva naquele vaso, e nós não vamos ver o modificador sendo aplicado. Então, eu temporariamente tirei a ação do nosso modificador, selecionei a curva, e agora vou pressionar a tecla Alt C. Lembrando que eu estou aqui, ó, no modo de objeto, tá, pessoal? Alt C, e aí eu vou dizer para o Blender, ó, converta a minha curva em malha, ok? Essa opção aqui de baixo. Clicamos nessa opção. Agora o nosso objeto deixa de ser uma curva, tanto é que nós não temos mais a opção de manipulação de curvas aqui, perceberam? E agora sim, vamos adicionar o modificador. O modificador que nós vamos adicionar agora é o mesmo que nós tínhamos adicionado antes, que é essa opção aqui, ó, rosquear. Vamos colocar da mesma forma no nosso eixo X, e agora sim eu vou aplicar este modificador no meu objeto. Pronto, perceberam que voltamos a ter aqui o vaso? Só que agora o nosso vaso é realmente um objeto, eu não tenho mais como voltar ele para aquele formato de curva. Vou pressionar agora Ctrl Z, cancelamos a modificação, vamos cancelar aqui a transformação deste objeto em malha, até o ponto onde adicionamos. Pronto. Agora sim, nós temos este objeto ainda como curva, tanto ele é curva, porque nós temos a opção ativada ainda aqui, tá? E agora eu vou fazer o mesmo processo de antes, vou pressionar Alt C, só que a diferença dessa vez é que eu tenho um modificador já aplicado à minha curva, tanto é que ele está aqui ativo, tá, pessoal? Então vou pressionar aí Alt C e vou converter a minha curva em malha.
vocês devem ter observado que a minha opção de modificação aqui sumiu. Porque quando eu fiz esse processo de conversão em malha, ele converteu tudo da forma como estava em malha, incluindo nisso tudo a ação do modificador, tá? Então esse processo que eu fiz agora, em uma única etapa, é a mesma coisa do que quando eu fizesse a conversão da curva em malha, adicionasse a ela um modificador e aí mandasse aplicar este modificador para ter novamente este tipo de objeto. Resulta no mesmo resultado final, que é esse vaso aqui como um objeto, tá? E aí sim nós poderíamos estar criando agora um material para esse objeto, né? Poderíamos estar aí criando uma cor para o nosso objeto, poderíamos estar dando uma transparência a esse nosso objeto, ok? Se direcionarmos a nossa câmera aí um pouco melhor, vamos renderizar por este ângulo aqui, tá? Nós conseguimos ver o vaso aqui criado, né? Lógico que nós poderíamos fazer aí um outro modificador, poderíamos adicionar neste objeto aqui um modificador do tipo subdivisão de superfície, tá? Para que ele possa ter aí um aspecto mais arredondado, né? Mais bonito, né? Poderíamos aumentar ainda um pouco mais essa quantidade de faces, tá? E aí nós teríamos um vaso bem arredondado, né? Tirando aquele aspecto meio facetado, ok? Novamente falo que essa borda ficou horrível, né? Mas o exemplo que nós precisávamos dar foi bem dado. E aí falta só mais uma coisa para a gente aprender a utilizar as curvas, né? Com texto. Então vamos iniciar um novo projeto aqui, tá? Vamos apagar aqui o cubo e vamos criar aqui um texto. Então nessa opção aqui de criação nós temos uma ferramenta chamada aqui texto, né? Bom, com o texto já selecionado, vamos entrar aqui no modo de edição dele, tá? E aí podemos estar, ó, digitando qualquer coisa aqui, né? Então vamos digitar curso de Blender. E agora vamos entrar numa opção aqui de formatação do texto. É uma ferramenta exclusiva para quando utilizamos um objeto do tipo texto, né? Onde podemos aí dar uma espessura para esse nosso texto aqui, tá? E agora, olhando aí na visão de topo, vamos criar uma curva. Muito bem, já coloquei a curva mais ou menos na posição como eu gostaria. Eu agora vou entrar no modo de objeto. Vamos entrar nesta ferramenta aqui de texto, né? Então para isso precisamos novamente selecionar o objeto de texto. E aí nós temos um campo que é este aqui, ó, texto em curva, onde podemos dizer ao Blender que gostaríamos de que o nosso texto tivesse o formato desta curva aqui. Então vamos clicar aqui nesse cubo, selecionar a nossa curva. E agora o nosso texto ganhou aí o formato, ó, da nossa curva. Perceberam? Nós podemos rotacionar então o texto pelos eixos, por exemplo, pelo eixo X em 90 graus. Opa, acabei. Vamos rotacionar de novo pelo eixo X em 90 graus. Vamos girar aqui, tá? E nós temos agora o nosso texto modificado pela nossa curva. Ok? A ferramenta de texto eu ainda não falei dela para vocês, mas é muito simples. Se vocês derem uma fuçada aí, vocês vão encontrar bastante opções, bastante coisas aí que vocês rapidamente vão estar matando, né? Espaçamento das letras, ó, tá vendo? Então, é coisas que se vocês mexerem aí um pouquinho, vocês rapidamente vão conseguir estar manipulando e entendendo o que cada uma delas faz. Ok, pessoal? Tá? Então não tem muito segredo aí. Eu acho que nessa parte aqui do capítulo 11, onde íamos tratar de curvas, eu acredito que nós conseguimos subir mais este degrau da nossa escada, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a nossa aula tenha sido aí
bastante produtiva, que tem enriquecido muito pouco mais aí a utilização dessa ferramenta para vocês. E no próximo capítulo, capítulo 12, nós vamos estar tratando aí de iluminação. Muito bem, terminamos então o nosso capítulo 11. Agradeço a presença de vocês até aqui no final. E pessoal, se vocês estão gostando, por favor, não esqueçam de deixar aí um gostei, o meu like, né? Para poder aí estar motivando a gente que produz esses capítulos, né? É um trabalho um pouco extenso fazer isso para vocês, tá? E para aqueles que chegaram agora, que ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam, porque toda vez que eu estiver aí colocando, disponibilizando um novo vídeo, vocês acabam sendo aí comunicados. Um abraço e nos veremos então no próximo capítulo.